Bom, pessoal, vamos tratar aí mais um videozinho sobre correção, fazendo a correção de exercícios de história do Brasil contemporâneo, que é a nossa matéria de letiva. Aliás, eu estou bastante preocupado, até mesmo desapontado, porque apenas 3 pessoas entregaram a aula 2, os exercícios da aula 2, e dos que entregaram a aula 1, mais de 50% simplesmente ignoraram a aula e preferiram cópias na internet, o que é preferível não fazer, né? Pelo menos não ofende. Mas, considerando que isso tenha sido dificuldade e não desinteresse, não desleixo, vamos aí tratar mais uma aulinha de correção de exercícios antes de prosseguir a matéria. E se, porventura, não entregarem até semana que vem, eu passo outros vídeos e deixo essas gravações, e aí a gente segue de uma forma mais tranquila. Mas, ainda na proposta inicial, vamos à nossa correção. Explica o que foi a questão Christie durante o segundo reinado no Brasil imperial. Bom, pessoal, a questão Christie ela foi uma questão de política externa. Essa aula 2 de segundo reinado, ela foi para trabalhar a política externa, que é como que o Brasil se relacionava com a política com outros países. A política externa é a relação entre o Brasil e os outros países. E a questão Christie ela foi uma das grandes questões do final do século XIX, da política externa, que tem a ver, que se relaciona, que se resulta de 2 eventos. O primeiro é o naufrágio do navio Príncipe de Wales, e o segundo é a questão dos marinheiros ingleses bêbados no Rio de Janeiro. O naufrágio do navio Wales, ele é a ideia de que um navio inglês naufragou nos mares do sul do Brasil e a Inglaterra acusou diretamente o Brasil como responsável desse naufrágio, argumentando que não havia sinalizações, que não houveram suportes para que este navio de carga preciosa atracasse no sul do Brasil. Em segundo momento, marinheiros bêbados são presos no Rio de Janeiro, e nesta época havia uma lei que proibia a bandalheira, que proibia de ser bêbado na rua. E os ingleses foram enquadrados nesta lei, e a Inglaterra não achou legal que pessoas inglesas fossem presas, entendeu como uma humilhação, como se o Brasil, como assim um país subdesenvolvido prende pessoas inglesas. Esse foi o pensamento, tá? E nos 2 casos, o Brasil responde se negando a pagar as indenizações do navio do Príncipe de Wales e também se negando a se retratar contra o Brasil, se retratar para a Inglaterra pela prisão desses marinheiros ingleses. Então, nesta época, era comum se escolher um país para julgar quando havia um conflito, como era o caso da Inglaterra e do Brasil nesse aspecto, e a Bélgica foi escolhida e deu ganho de causa para o Brasil. Falou, olha, não, o Brasil tem razão, ele não é culpado pelo naufrágio do navio inglês, e os ingleses que estavam bêbados estavam sob lei do Brasil, então o Brasil está certo. Só que a Inglaterra não achou legal, o que gera um distanciamento econômico da Inglaterra para com o Brasil neste período. Chama a questão Christie, porque Christie era o nome do embaixador inglês no Brasil nesta época. Explique o que foi a questão Christie durante o segundo reinado do Brasil. A questão Christie no segundo reinado do Brasil imperial foi uma questão de política externa, onde 2 eventos provocaram rixas com a Inglaterra. O primeiro, o naufrágio do navio Príncipe de Wales, onde a Inglaterra acusou o Brasil de não conseguir receber o navio internacional nos portos do Sul, e a segunda, as arruaças feitas por marinheiros ingleses que foram condenados no Rio de Janeiro. Essas 2 questões provocaram a Inglaterra no sentido moral, que fez com que esse país se sentisse humilhado e afastasse das questões comerciais para com o Brasil. Essa seria a resposta de número 1. Questão número 2. Qual a consequência econômica gerada pela questão Christie no segundo reinado? É justamente o distanciamento da Inglaterra para com o Brasil. Então, quando se pergunta questão econômica, questão financeira, questão de produção. Vamos lembrar, então, que a Inglaterra ela era a maior potência do mundo no século XIX.
o Brasil devia para a Inglaterra, era a maior importadora, ou seja, comprava, era a maior compradora de coisas produzidas no Brasil, era a maior exportadora, ou seja, era a maior vendedora de mercadorias para o Brasil e possuía-se muitas colônias. Então, a questão Christie, que é esta questão relacionada ao navio naufragado no sul do Brasil e dos marinheiros bêbados presos por arruaça no Rio de Janeiro, distanciou a Inglaterra de nós, distanciou a Inglaterra do Brasil imperial, o que faz com que a economia brasileira seja abalada. Então, as consequências econômicas geradas pela questão Christie, que foi um distanciamento da Inglaterra, economicamente falando, do Brasil, o que gerou para o Brasil uma crise, uma vez que a Inglaterra era a nossa maior importadora, maior exportadora e maior credora. Resposta, questão de número 3. Por que o Paraguai declarou guerra contra o Brasil no século XIX? Vamos lá. O Paraguai necessitava passar por todos os rios navegáveis da Bacia do Prata para poder alcançar o mar. Paraguai é um país continental que não tem saída para o mar e o mar ele é necessário para a comercialização com a Europa. O Paraguai precisou declarar guerra contra os países vizinhos, Argentina, Uruguai e Brasil, para poder ter hegemonia, ou seja, poder sobre a navegação na Bacia do Prata e alcançar o Oceano Atlântico para a comercialização. A resposta do 3, então, é: Paraguai declarou guerra contra o Brasil no século XIX para possuir poder sobre a Bacia do Prata e navegar até o Atlântico para sustentar o seu comércio e a sua economia. Questão 4. Quais as consequências da guerra do Paraguai para o Brasil? Simples. Endividamento, porque toda guerra custa caro. E lembrando que, pela questão Christie, nós estamos distantes da Inglaterra, então este endividamento vem para com os Estados Unidos, uma nova potência emergente. O comando da Bacia do Prata e a fundação do Exército Nacional. Então, essa é a mais importante de todas. Vamos lá? As consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil foram: 1. O endividamento com os gastos para a vitória da guerra. E uma vez que, pela questão Christie, o Brasil se encontrava distante da Inglaterra, este endividamento foi para com os Estados Unidos. 2. Comando parcial dividido com a Argentina e Uruguai da Bacia do Prata, ou seja, o comércio no sul do Brasil passou a ser mais rentável. E 3, e mais importante, a guerra fez com que o Brasil profissionalizasse e organizasse o seu exército. Não se fala em exército brasileiro antes da Guerra do Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai, então, passamos a ter, de fato, um exército. 5. Explique a relação da questão Christie para o Paraguai. Perdão. Explique a relação entre a questão Christie e a Guerra do Paraguai no Segundo Reinado. A relação entre a questão Christie e a Guerra do Paraguai no Segundo Reinado foi que, com a Guerra do Paraguai, o Brasil se endividou, uma vez que a guerra gera custos. Como a questão Christie distanciou o Brasil da Inglaterra, fez com que o Brasil se aproximasse dos Estados Unidos, inaugurando um novo momento da economia brasileira. Pessoal, então, em história por hoje é só.